Seja bem-vindo à nossa Clínica na Família. Estamos aqui vendo o assunto no Vale da Morte. Tivemos primeiro vídeo, ao qual falamos colocando a casa em ordem. A segunda, o nosso lar. E vemos também a parte de documentação. E também no final eu citei que nós iríamos ver a questão de proteção do patrimônio, a qual iríamos ver o usufruto, o holding familiar, os planos de previdência e o DAV, que é Diretivas Antecipadas de Vontade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por esse tempo que nós possamos estar aqui falando sobre como organizar a nossa casa e que nós possamos, Senhor, como cristão, ser um exemplo até após a nossa partida, deixar tudo organizado, fácil, Senhor, para nossos cônjuges, nossos filhos ou os nossos tutores, e que sejam um testemunho tanto na vida quanto na morte, na ausência da nossa partida. É isso que ele peça e agradeço em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, documento de usufruto. Então, ele pode ser feito em cartório e passando todos os bens em vida. E a pessoa em vida, ela continua utilizando, se ela tem uma casa, ela pode continuar alugando, pode estar vivendo nessa casa. O direito da outra pessoa assumir, do filho ou de quem quer que seja, ele só vai ser iniciado após quando for gerado a certidão de óbito. Então aí que ele vai no cartório tomar posse daquele bem. E aí já vai estar esperando o governo para cobrar o ITCMD, que é um imposto sobre herança. Então tem que estar preparado que para tomar posse vai ter que ser recolhido esse imposto. Então em torno de 4%, 7%, dependendo do estado, a taxa que ele vai cobrar em cima do valor daquele bem. Holding familiar, então praticamente é criada uma empresa com o CNPJ, aonde serão todos os bens estarão ali e os membros da família serão cotistas. E essas cotas, elas são passadas pelo quem está gerindo esse holding, essa empresa familiar, vamos falar assim. Então, os herdeiros é feito em vida, só que quando eles vão tomar posse, vai ter que ser recolhido imposto também. Até o ano passado não tinha, do ano de 2024, a partir de agora, o governo também está taxando com imposto esse sistema. Tá? Então, ele é passado por cotas e ele é uma empresa. Então, tem o seu lado positivo, que mantém o capital, né, daquilo que a pessoa principal da família adquiriu, ele fica centralizado. Fica um sistema mais fortalecido. Plano de previdências. Então, tem os planos de previdência privado, aonde que eles não entram em inventário. Ela tem esse lado positivo, a pessoa ela fica depositando ali, e quando ela for, os herdeiros forem tomar posse, ele não entra, isso aí não entra no inventário e não é cobrado o imposto igual é cobrado do usufruto como do holding familiar. Então ele tem esse lado bastante acessível. Todos esses processos, tá? Tanto do usufruto quanto do holding, uma providência, é interessante sempre conversar com um advogado, um especialista em direito sucessório, ou seja, direito civil, e que ele também tem um bom conhecimento na questão tributária. Lembrando que eu acabei de falar que tudo isso vai ser, o governo vai cobrar um imposto no momento do beneficiário, né, ele assumir o que foi passado para ele. E vamos falar também agora das diretivas antecipadas de vontade, as suas decisões em vidas. Então é um documento que permite que você decida por si mesmo o que considera melhor para você em situação de saúde irreversível ou terminal. Todos nós estamos suscetíveis a acidentes, estamos suscetíveis a entrar numa situação que não vamos ter condições de decidir mais por nossa conta. Então é interessante
fazer constar essas decisões, que pode ser feita por procurações. Aí pode ser por uma procuração pública ou particular. Então, e ainda uma procuração de saúde para fins de assistência médica, onde designa alguém de confiança para tomar decisões sobre o tratamento de saúde que você esteja incapacitado ou não esteja condições de decidir. É muito importante essa decisão do DAV, né, em vida, para que até antes da morte nós não temos condições de tomar essa decisão, possa ser tomada essa decisão. Muitas vezes nós não estamos conscientes, no caso de uma emergência médica, ou no caso de uma doença grave, ou no caso de uma incapacidade de podermos falar ou até de pensar. Outro assunto que deve ser levado em consideração também é o nosso funeral. E essa decisão, né, tem que ser tomada ainda em vida, como que deve ser o seu funeral. Ele pode estar lá nas diretivas de antecipadas de vontade, lá no DAV. Então, ele vai manifestar como que você vai querer que seja feito o seu funeral, como que vai ser feito ali a cerimônia, como que vai ser feito o seu sepultamento. As procurações que eu citei anteriormente, elas podem ser de dois tipos: a procuração pública, de fé pública, que é lavrada e registrada em cartório. Essa procuração ela tem amplo valor e é aceita pelos órgãos públicos, pelos bancos, ou ela pode ser de particular. O que difere uma da outra é que ela pode ser feito do próprio punho, ou feito pela própria pessoa, reconhecido em cartório, só que ela não tem tanto valor. Ela vai estipular mais questões individuais. O banco ele não vai aceitar por não ter sido lavrado e ter sido feita essa procuração de fé pública. Para que servem as procurações? Servem para quando nós estamos incapacitados para resolver problemas financeiros e administrativos, para pagar contas, gerenciar investimentos, representar você no banco, ou até nas questões de dívidas, na questão hospitalar. Muitas vezes vai precisar movimentar o dinheiro, e essa procuração que vai ser a ferramenta da pessoa que estará contigo ali para fazer. Procuração de saúde, ela é mais para fazer cumprir o seu DAV, né, suas vontades em vidas. E na questão de saúde, geralmente ela vai determinar se eu estiver incapacitado, que eu vou querer que desligue os equipamentos, ou eu não quero que desligue os equipamentos, se eu quero uma reanimação pulmonar mecânica ou se eu não quero, por quanto tempo que vai ficar esses equipamentos ligados, até mesmo na questão de doação de órgãos. Eu sei que tem um mecanismo de estar na identidade, a doação de órgãos. Muitos tiram essa autorização, por causa que em acidente o médico, se tiver portando a identidade, o médico vê, ele já vai querer arrancar os órgãos. Muitos têm medo disso, mas pode estar aqui nesse documento, essa diretriz, né, de antecipada da vontade em vida. Se morreu, foi constatado, o familiar ele já de imediato ele já sabia, né, nessa diretriz, não está autorizado a doar os órgãos. Está aqui na diretriz dele quando ele deixou escrito em vida. E preparando para o funeral. Então, como que nós devemos nos preparar para o nosso funeral em vida? Considerar um plano funerário. Então, ver uma agência funerária, né, confiável, ver como o plano dela, o que ela fornece, como que ela fornece, tipo de caixão, quais os serviços que ela vão apresentar,
deve ser considerado. Por quê? Porque ninguém sabe o momento, a hora que nós vamos partir. Nesse momento fica mais fácil quando tem um plano, quando tem um número, tudo certinho, tudo pago, fica mais fácil de nós, o cônjuge ou das pessoas responsáveis, agirem. Isso traz paz do espírito, né, que fica mais fácil de trabalhar, alívio financeiro, porque muitas vezes nós estamos empenhados em uma certa um compromisso financeiro e chega mais há um funeral agora. Um funeral, só para ter ideia, nos dias atuais ele está em torno aí de 2.500 até 30 mil, dependendo, 30 mil reais, dependendo de como que será esse funeral. E deixando tudo antecipado vai evitar burocracias e estresse para a família, um momento de perda que não vai ser, que ninguém estava esperando. Então, isso vai ser muito mais fácil para quem ficou. E ainda tem a grande vantagem de ser personalizado. Será como que você decidiu, como que você queria que fosse. Eu quero que seja uma cerimônia alegre, eu não quero que seja triste, eu quero que as pessoas se sintam bem durante o meu velório, lembrem de boas coisas, lembrem das coisas que fizemos juntos. Então, há essa possibilidade. O que deve ser contado na contratação de um plano de funerário? Então, a cobertura, né? O que ele cobre? Se é caixão, urna, translado, velórios, taxas de cemitério, cremação e documentos, valores e formas de pagamento, como que tudo isso vai ser e como serão os reajustes anuais ou mensais, a reputação da empresa, que ela tem bom nome, ela cumpre o que está nos contratos, porque são os seu cônjuge, seus filhos e seu tutor que vai estar tratando. E clareza no contrato. Leia atentamente todas as cláusulas, garantindo que compreende tudo que você vai assinar, o que vai ser contratado. Deixando suas vontades no funeral, né? Isso é um ato de amor. Então é interessante a gente lembrar que durante o funeral, nessas vontades suas, poderá ser incluído o seu local, né, onde o cemitério que você vai querer ser enterrado. É interessante também ver na sua cidade ou no seu estado se é possível comprar um jazido permanente ou temporário. Normalmente o jazido temporário é por 3 a 7 anos. Se for permanente, ele vai ficar com a sua família, e também ele tem um custo. Pode ser de 3 mil até 50 mil o preço desse jazido, principalmente se for um jazido permanente. Também deve ser visto nas suas vontades a igreja, o local, quem vai pregar, né? O local da cerimônia, se é um pastor, se é um padre, quais as músicas que você quer que seja cantadas, quais os textos que querem que seja lido, se vai querer sepultamento, se vai querer cremação, como que será depois ali na cremação, onde quer que seja jogado as suas cinzas. Então tudo isso deve ser pensado, e principalmente o aspecto financeiro, porque tudo isso vai ser pago, tudo isso vai ser acordado e feito ali. Ainda é possível, agora na questão de seguros e convênios, é prudente que seja feito um seguro em vida. Se tem condições financeiras, é interessante fazer um seguro, procurar uma corretora de seguro, um corretor, e procurar uma agência idônea. E é interessante fazer um seguro de vida e também um plano de saúde, se possível, se as condições financeiras permitirem. Então, para escolher um plano privado de previdência privada, é interessante a gente sempre olhar o seu orçamento atual, se permite, como que tudo que você tem, se sua capacidade financeira permite isso, o perfil e seus objetivos, o que você quer, quanto que ele vai te dar de retorno após a sua morte, né? Qual vai ser o prêmio que a pessoa vai receber. Pesquise a opção de disponíveis,
faça um orçamento com várias empresas, empresas que são consolidadas no mercado, né? Contrate sempre um plano de previdência, se for necessário, né? Com todos que cumpra os contratos, e acompanhe o seu investimento. Então sempre dá uma olhada a longo tempo, converse com o gerente, com a pessoa que contratou, para ver como que está o seu investimento. Não é só fazer o contrato e deixar as coisas rodarem. Normalmente eles sempre estão cobrando assinaturas para renovar e verificar. O seguro de vida, ele pode, no Brasil, ele pode ter proteção tanto para a família, né? Ele tem uma grande vantagem que ele traz liquidez imediata, né? Então, a partir que você apresentar ali a declaração de óbito, eles já vão pagar. Não entra no inventário, tá, ok? Ele não é considerado herança, e ele traz bastante liberdade para os beneficiários na questão quando ele é ressarcido. Ele pode ter coberturas também adicionais por invalidez permanente, por doenças graves, despesas médicas e hospitalares, e sempre é interessante consultar um corretor de seguro. Outra coisa interessante que nós temos cuidado na questão financeira. Então é interessante não entrar em dívidas. Tudo que você fizer, procure fazer pensando no seu futuro. Se eu tenho condições de comprar, condições financeiras, eu vou comprar. Não tenho, não vou fazer dívidas, porque essas dívidas, mesmo com a morte do titular, vamos falar assim, né, que adquiriu a dívida, essa dívida vai passar para os seus dependentes. Então, no caso ali, se não fez o testamento, vai entrar o caso do inventário. E o inventário, um dos objetivos dele é levantar tudo que o titular tinha. Primeira coisa é pagar as dívidas. Se não tem dívidas, aí que vai passar para a esposa e daí que vai passar para os seus dependentes. Caso contrário, primeiro pague-se as dívidas, ou passa a dívida para a esposa, ou passa a dívida para os filhos. Então tenham muito cuidado com a questão financeira. Crie e siga sempre um orçamento e sempre busque a ajuda de um profissional. Dívidas, não adianta fazer uma dívida para pagar outra dívida. Isso só vai trazer mais problemas. E ainda nós temos aqui as questões programáticas, tá? Então crie sempre uma lista de informações. Nós temos um guia que nós vamos disponibilizar, está na apostila. Quem quiser imprima e preencha, quer seja ele digital ou quer seja ele físico, aonde nós vamos fazer a checagem dos documentos. Até no início do primeiro vídeo que eu comentei dos documentos que devem estar numa pasta. Então, onde vai estar as suas contas bancárias, os investimentos, apólice seguro, os documentos particulares e pessoais, ou documentos de empresa, de pessoa jurídica, as contas digitais e as instruções para o legado digital, né? E facilitar o acesso para que as pessoas que ficaram ter o conhecimento desses documentos. Então, nesse guia, ele tem lá o nome da pessoa ou do cônjuge, né? Eu chamei o pastor Daniel falou que nós militares sempre temos a pasta da viúva. Aqui nós chamamos a pasta do cônjuge, onde pode ser feito tanto do marido quanto da esposa junto. Ele coloca o nome lá, o local e a data desse guia, quando foi atualizado. Porque é interessante todo ano esse guia ele ser olhado, atualizado. Por quê? Porque tem documentos e certidões que elas vencem. E aí tem que ser gerado outro documento e a cópia desse documento ou o documento original está presente nessa pasta. Então nesse guia ele vai ter lá os documentos, né? Nós temos os documentos pessoais, as diretrizes, né? Que eu tenho, se eu tenho um testamento, se eu tenho uma doação de usufruto, se eu tenho o holding familiar, tipo de previdência, as diretrizes antecipadas, deve estar ali, esse guia ele vai indicar se tem ou não, se eu tenho uma procuração de saúde, se eu não tenho, as instruções para a funerária, se eu tenho ela ou não tenho, tá? O contrato da funerária,
Vamos ter ali também o seguro, né? O plano de saúde, o seguro a prazo, o seguro de vida, as instruções para a saúde, instruções de funerária, o plano de saúde. Podemos ainda ter aqui os números de telefone necessário. Nesse guia ele tem os números de emergência, né? Então nós temos ali de bombeiro, atendimento da mulher, polícia militar, SAMU, Polícia Civil, Defesa Civil. Temos aqui também o número da empresa de fornecimento de gás, se você tem a empresa de fornecimento de gás, se tem de fornecimento de água, tudo isso para facilitar as suas emergências, ok? Temos ainda um campo aqui que é para o campo da saúde, onde está seus convênios, seus medicamentos que você toma, restritos, o médico que está tratando, cuidando desse tratamento, o endereço, o telefone dele, o seguro de saúde, se tem, né, o serviço de saúde. Temos aqui na parte financeira, o campo da parte financeira, sua conta bancária, seus investimentos, suas hipotecas, suas propriedades imobiliário, sua aposentadoria, como que se é uma empresa particular, se é do INSS, se é no meu caso, ela a aposentadoria do órgão do Exército. Então eu tenho que especificar para minha esposa aonde que ela tem que ir, o que ela tem que fazer, aonde que estão meus documentos, meus protocolos relacionados à minha aposentadoria. No caso de propriedades, tem que ter os documentos, né? Como já foi citado, os originais, o carro no nome, sempre passar para o nome, não deixar postergar, porque depois vai dar trabalho, vai entrar no inventário e vai ser difícil de solucionar isso. Casas, lotes, terrenos e assim por diante. Informações de contato, né, de parentes, de profissional de saúde, representante de saúde, é interessante sempre ter. Tem um campo aqui de informações de animal de estimação, se tem, né, se é pedigree, se é veterinário, o veterinário dele, instruções para o futuro, o que quer que seja feito com o animal. E a vida virtual, a gente já tinha comentado, né, senha do computador, senha do Google, senha do e-mail, senha da TV, programas de computador, as senhas, tudo registrado num livro, está nesse local que eu já tinha comentado, um local seguro para onde vai estar guardado, para quando morrer, como que liga esse computador? Como é que destrava ele? Como é que destrava um HD? Vai ter que chamar um profissional? Vai ter que gastar com um profissional para poder fazer isso? Muitas vezes um livro de senha, um caderno de senha, está tudo registrado lá. E os contratos, né? Ou seja, as contas. Então, muitas vezes o titular ele tinha contrato de água, de luz, de internet, de condomínio, financiamento de carro, financiamento imobiliário, aluguel para pagar, ou aluguel para receber. De quem que ele recebia aluguel? Quantos aluguéis ele tinha? Ele tinha 10 casas. E onde que ele recebia? Com quem que ele recebia? Então, tudo isso é interessante, tá? Esse guia é para dar direção na pasta, no local onde está guardado os documentos, que nós chamamos pasta do cônjuge, onde vai facilitar a vida de um ou de outro em caso de falecimento. Então, procure sempre organizar a sua casa, né, ter ela sempre em ordem, preparando a preparação prática, né, tanto espiritual quanto física, para o futuro. Nós não sabemos o nosso futuro. Então é interessante nós ter tudo organizado para facilitar a vida de quem vai ficar. Organize as documentações de patrimônio, guarde seus documentos, né? Centralize as dívidas, né? Se tiver, esteja registrado nesse guia. Compartilhe a localização desse documento. É a segunda vez que eu cito. Não adianta ter tudo organizado, mas o cônjuge ou o seu tutor, os seus filhos não saber aonde que estão. É interessante ser guardado em cofre ou num lugar bem com acesso restrito, mas que as pessoas próximas a ti, pessoas de confiança, saibam aonde estão esses documentos para futuramente ser utilizado e facilitar a vida de quem fica. Muito obrigado pela atenção, espero que esteja contribuído para termos uma vida organizada. Obrigado.